E mais uma vez estamos juntos aqui no programa Escola Bíblica, estudando a Palavra de Deus, estudando o livro do Apocalipse. Para muitos um desafio, para muitos um medo, um receio, mas a Bíblia tem apresentado a cada dia, a cada estudo, que Deus tem se revelado a mim e a você também. Não tenha medo, o livro do Apocalipse traz esperança para mim e para você, e tudo isso você vai ver agora aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. A gente volta já. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica ao vivo pela Novo Tempo, onde estamos estudando de segunda a quinta-feira o livro do Apocalipse. E você que tem acompanhado aí, tem gostado, tem aprendido? Eu creio que nós estamos aprendendo juntos, né? Eu sei que cada pessoa tem a sua realidade, a sua compreensão do livro do Apocalipse. Muitas pessoas já têm se aprofundado nesse livro, que é um desafio, que pede estudo profundo, que pede tempo, dedicação, muita oração. E existem pessoas que veem o livro do Apocalipse como uma página em branco, sem compreensão, sem entendimento. Mas o interessante é que essas pessoas podem também começar a aprender, a descrever algo novo na vida. Não sei qual é a sua realidade, mas nós podemos aprender juntos mais uma vez. Estamos no nosso quarto episódio, diríamos assim, ou na quarta etapa do quinto capítulo. Quinto capítulo do quê? Desse guia de estudos que eu vou pegar para você agora, que é a nossa base de estudo aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse é um material muito especial que a Novo Tempo tem oferecido para você e é a nossa base de estudo. Você pode perguntar assim, mas como é que vocês estão estudando o livro do Apocalipse? Obviamente, baseado na Bíblia, baseado no Antigo Testamento, que é uma das fontes principais do livro do Apocalipse, mas nós estamos tendo como guia esse livro, Revelações de Esperança, que é gratuito e você pode pedir para a gente, tá? Todas as noites eu faço questão de incentivar você, de divulgar para que você entre em contato com a gente e peça também, através do WhatsApp, 12981001615. Envia para a gente seu WhatsApp agora, você não enviou ainda? Estamos aguardando você aí, é só encaminhar agora, você vai receber aí um link muito fácil para você preencher aí qual o seu endereço e logo vai estar chegando aí na sua casa também, tá bom? Eu começo já agradecendo todos os cantos do Brasil que têm acompanhado aqui. Ontem, olhando as redes sociais após o programa, algumas pessoas do Nordeste, lugares queridos, pessoal do Norte, o Amazonas acompanhando, também o Sul do Brasil. Eu recebi uma informação muito importante que existem vários presídios na Angola que estão com o canal aberto da Novo Tempo, como a única opção de televisão nesse momento. E pela graça de Deus, eles estão tendo a oportunidade de conhecer mais a Bíblia, se aproximar de Deus e nesse momento estudar o livro do Apocalipse também. Então, para você da Angola, para você de Moçambique, Cabo Verde, para você do Brasil, de todos os cantos, para você que acompanha pelas redes sociais em todos os lugares do mundo também, muita gente da Europa e Estados Unidos. Lembrando que nós estamos transmitindo em canal aberto em vários lugares do Brasil, várias capitais, dezenas, centenas de cidades, canais fechados e também pelo Facebook aqui do Escola Bíblica, facebook.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Ou pelo aplicativo também NT Play. Você pode assistir ao vivo a gente, além de poder mandar o seu abraço também, fazer a sua pergunta pelas redes sociais. Com muito carinho, eu já quero mandar aqueles abraços de todas as noites aqui. As últimas pessoas que acompanharam a gente estão seguindo. O Alexandro acabou de seguir pelo Instagram, @Escola Bíblica NT. O Domingos Mâncio, Domingos aqui, estou percebendo que ele é da Angola aqui. Também a Márcia Estevan Santos, a Esther também, temos o Wesley, a Nicole, a Glenda, a Weslane também e outras pessoas que estão seguindo a gente agora pelas redes sociais. Vamos estudar a Bíblia? Vamos orar juntos e após a oração eu quero contextualizar o tema de hoje para você, quem sabe, que está acompanhando pela primeira vez. Bíblia,
Apocalipse, revelações de esperança, Deus tem tudo isso para cada um de nós. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro. Muitos amigos já estavam aguardando para ouvirem mais uma vez da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê compreensão dos altos céus, nós somos limitados, mas nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ajude, cuide da nossa vida. É o que nós pedimos por Jesus, agora e para sempre. Amém. O tema de hoje é o 5º capítulo desse guia de estudos, que é o maior resgate. Nós começamos a semana falando sobre alguns resgates extraordinários que aconteceram aqui nesse mundo, mas o maior resgate foi feito por Cristo Jesus quando Ele veio aqui a essa terra. E em volta disso, isso também envolve o livro do Apocalipse, porque a base do Apocalipse é o resgate que Jesus fará. E, aliás, na próxima semana, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Você sabe por que a Novo Tempo se chama Novo Tempo? Eu acho que basicamente é compreensível, né? Mas é esse novo tempo, é a volta de Jesus, é essa esperança que nós temos. E é sobre esse tema que nós vamos falar. Então, se você conhece alguém que vive sem esperança, convide para que no próximo estudo, na próxima semana, essa pessoa acompanhe. Mas que antes de Jesus voltar, nós acreditamos que Jesus veio a essa terra e veio para nos resgatar, para nos livrar das consequências das nossas escolhas. E nós começamos o capítulo 5, já mais uma vez introduzindo a informação de que Deus está ao nosso lado, cuidando de nós, e Ele é a fonte da nossa salvação. Nós já estamos na pergunta de número... vamos lá, número 9. Só que antes da pergunta número 9, eu quero trazer algumas informações que são bem importantes e interessantes para nós aqui. Vamos falar um pouquinho sobre 2 palavras-chave no estudo de hoje, tá? Uma delas é o que é o perdão, porque o sacrifício da cruz gerou em nós perdão. Perdão, segundo o dicionário, é mais do que um ato, é um processo mental ou mesmo espiritual que tem como objetivo cessar ou parar o ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo. Quando nós perdoamos, seja a nós mesmos ou outras pessoas, não é apenas um ato, não é apenas assim, eu te perdoo, mas é uma disposição em deixar de lado o feito daquela pessoa. É claro que o perdão para nós é diferente do perdão de Deus. Deus esquece. Nós não esquecemos, né? E eu gosto muito de uma ilustração que certa vez eu ouvi, e pode ser que você tenha acompanhado também. Quando você tinha seus 5 anos de idade, seus 4 anos, você de repente caiu e você vê a cicatriz até hoje. A cicatriz não dói mais. Você olha, você não se esquece, mas não dói mais. Nós, seres humanos, nós olhamos, nós não nos esquecemos, mas aquilo não nos fere mais. O perdão humano é assim. A gente não sente mais rancor pela pessoa, apesar de se lembrar do que ela fez. Mas Deus se esquece. Deus joga no fundo do mar. A segunda palavra para introduzir o estudo de hoje, a primeira é perdão e a segunda é purificação. E vamos acompanhar o que diz também o dicionário acerca dessa palavra. Purificação, ritual, é uma característica de muitas religiões, e a gente vai entender um pouco mais isso. O objetivo desses rituais é remover quaisquer impurezas e especificamente definidas antes de se desenvolver um tipo particular de atividade, especialmente antes da adoração de uma divindade. O que isso quer dizer? Existem muitas religiões, principalmente as religiões orientais, né? E hoje a gente transfere isso para a nossa realidade e cultura brasileira também, é que muitas pessoas, elas praticam esse ritual, onde elas se banham, elas se limpam para poderem chegar até os seus deuses, como uma forma de adoração. E isso muitas vezes acontece no nosso meio cristão. Existem pessoas que imaginam que para nós chegarmos até Deus, nós temos que chegar puros. Mas Deus, Ele nos aceita como nós estamos, como nós somos. Você conhece Martinho Lutero?
Martinho Lutero, ele tinha uma cultura religiosa que acreditava muito nisso. E todas as vezes que ele errava, esse homem, né, um monge, basicamente franciscano ali, do século XVI, ele acreditava que quando ele errava, ele tinha que realizar coisas e ele se mutilava, fragelava, para que assim na compreensão dele Deus o aceitasse. Mas no estudo bíblico apocalíptico nós entendemos o seguinte: você não precisa se purificar para Deus te aceitar. Você não precisa se fragelar para Deus te aceitar. Deus nos aceita como nós somos. E partindo desse princípio surge a pergunta que eu já mencionei, que é a número 9. A pergunta é essa: o que nós devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos nossos pecados? Na verdade, nós não temos que nos purificar. Deus é quem nos purifica. E olha o que diz o texto de 1 João 1, verso 9. Se reconhecermos os nossos pecados, Ele, quem? Deus, é fiel e justo e perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a nossa iniquidade. O primeiro passo nosso é reconhecermos os nossos pecados. Existem dois exemplos no livro de 2 Crônicas, que eu gosto muito. O primeiro deles é o exemplo de um rei que, na minha opinião, foi um dos piores reis que já existiu na história do mundo, chamado Manassés. Ele matou os filhos, entregou a deuses, ele matava pessoas inocentes, ele zombava de Deus, trazendo dentro do lugar santo ídolos pagãos, mas ele reconheceu o pecado dele. E Deus perdoou. Ele confessou os seus pecados. Existe uma segunda situação também no livro de Crônicas, da qual Deus diz as seguintes palavras para o povo de Israel. E diz para mim e para você também, que explica essa pergunta que foi feita. O que a gente tem que fazer? Reconhecer. Sabe o que Crônicas diz? Diz assim que o primeiro passo nosso: se meu povo, que se chama pelo meu nome, confesse se humilhar, orar e se arrepender, para que nós sejamos salvos, para que haja purificação e perdão, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Essa é a pergunta de número 9. Nós vamos para um rápido intervalo. Não se esqueça que Apocalipse é profecia. Semana que vem nós vamos entrar no assunto profético mais profundo. Mas nunca se esqueça que para que Jesus viesse a essa terra, Ele precisou vir uma vez e Ele nos perdoou na cruz. Ele nos purificou, não por nós mesmos, mas por Ele. Após o intervalo a gente volta, tem uma pergunta de um telespectador e eu quero mandar um abraço muito especial para você também. Faça a sua pergunta nas redes sociais. Esse é o Escola Bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta já. Já voltamos aqui no Escola Bíblica, junto com você ao vivo, hein? De segunda a quinta, 8h30 da noite, ou você assistindo as reprises também, 4h30 da manhã. Se você acorda cedo, acompanha a gente, ou 12h30, no horário do almoço ali, a gente estudando a Bíblia, você tentando tirar o seu tempo ali, refletindo na Palavra de Deus. Quero mandar um abraço para algumas pessoas aqui, mas antes, olha que interessante, né? Nós teremos muitos estudos ainda desse guia de estudos, e vários deles, 7 trombetas. Olha uma das perguntas aqui dos 7 trombetas. O que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Você sabe? Mais à frente você vai saber, tá? E também temos um estudo aqui, deixa eu pegar, a besta que sobe do mar. Olha uma das perguntas aqui de um dos próximos estudos. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Você sabe? Mais à frente a gente vai entender nos próximos estudos aí também, tá? Um abraço muito querido para as pessoas que têm acompanhado a gente, tanto nas redes sociais quanto pela TV. Olha, quem escreveu para a gente agora foi o Marcelo Ederson. Muito bom aprender a palavra de Deus. Também a Sol Bertin, pelo Facebook, está assistindo aqui pelo Facebook. Não perdi nenhum programa ainda, estou aprendendo muito. Obrigado, Sol. Deus te abençoe aí, viu?
Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que está aguardando esse abraço há pelo menos 2 dias aqui, que é a senhora Marilda Pereira da Cruz Rezende, e para o esposo dela, Alvim Pereira Rezende. Eles são de Morrinhos, no estado de Goiás, grande estado de Goiás também. Olha, tem muita gente escrevendo, deixa eu mandar mais um abraço aqui, a gente vai seguir com muito carinho e você participando com a gente também. A Monissa escreveu para a gente aqui, acabou de seguir pelo Instagram, a Janete também. Amo o Apocalipse, estou assistindo às aulas com muita dedicação e buscando aprender e entender melhor. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Você também, Janete, e outras pessoas muito queridas também. Temos uma pergunta de um telespectador que chegou aqui. A Ivani, você está vendo na tela, ela pegou um dos assuntos que nós estudamos nas semanas anteriores e fez a seguinte pergunta sobre o grande conflito, né? Para onde Adão e Eva foram depois de terem sido expulsos do Jardim do Éden? Porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente prega, a gente menciona, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Tudo bem, foram expulsos do Éden. Mas para onde? Para onde eles foram expulsos? E eu quero mencionar rapidamente para você 2 versos aqui bem precisos. O primeiro deles se encontra em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 10, 11, 12 e 13, e menciona 4 rios. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A Bíblia diz assim que o Éden ficava nessa região desses 4 rios. Agora, uma coisa que a gente tem que entender bem profundamente é que o Éden não era necessariamente um lugar perfeito em si, a terra era perfeita, Deus criou um ambiente perfeito, mas o Éden era o local onde especificamente Adão e Eva moravam. E ali estava a árvore da vida, que alimentava os povos, né, que alimentava Adão e Eva e dava a eles a oportunidade de viverem para sempre. Deus colocou ali. E quando Deus tira do Éden, não é porque o Éden era um lugar mais do que especial, mas era o local onde existia a árvore da vida. E Deus teve que tirar Adão e Eva de lá para que eles não permanecessem pecando e vivendo em pecado eternamente. Para onde eles foram então? Nós encontramos aqui uma pálida resposta em Gênesis 3, a partir do verso 23, que diz assim que eles foram expulsos do Éden. E quando a gente começa a analisar essa região desses rios, a gente entende que hoje era uma península, a região da Península Arábica, o nordeste da África. Essa é a região histórica onde grandes estudiosos da Bíblia conseguiram analisar. O Éden ficava na terra e nessa região, então, eles saíram especificamente da região desses 4 rios e permaneceram ali na região da Península Arábica, o nordeste da África. Eles saíram e foram para o nordeste da África, Península Arábica. No Apocalipse 22, a gente está estudando Apocalipse, qual que é a relação de Gênesis com Apocalipse, o grande conflito? Apocalipse 22 eu poderia ler, mas a gente vai rapidamente, diz assim que um dia Deus vai restaurar o Éden, esse jardim perfeito. E essa é a nossa esperança, e é isso que o Apocalipse menciona, tá? Para mim e para você também. Vamos ao estudo? Voltando ao estudo de hoje, pergunta de número 10, falando sobre esse grande resgatador que é Cristo Jesus. E a pergunta é, o que acontece quando alguém aceita Jesus como Salvador? Parece uma pergunta básica e simples, mas o texto é muito profundo, 2 Coríntios 5,17. Por conseguinte, ou por consequência, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e surgiram novas, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, Jesus nos refaz. Não quer dizer que nós passamos, então, a ter uma natureza perfeita, mas Deus refaz o nosso coração. Eu quero só mencionar para você algo que a gente tem que entender precisamente. O fato de nós aceitarmos a Jesus e dele entrar na nossa vida não retira de nós a nossa luta espiritual. Tem uma imagem que a gente pode ver muitas vezes aí nas redes sociais, na internet, que é essa luta, esse conflito entre o bem e o mal. Se, quando nós não aceitamos a Jesus, Paulo diz assim que nós somos carnais. Davi diz que nós nascemos em pecado me concebeu minha mãe. O salmista Davi diz assim,
Nós temos apenas uma natureza e nós nascemos com a natureza carnal. Quando nós aceitamos Jesus, e isso tem que ficar bem claro na nossa mente, nós passamos a ter a natureza espiritual em nós. E aí existe então o quê? Um conflito diário entre o bem e entre o mal. Quando nós aceitamos a Jesus, não quer dizer que o mal não fará parte da nossa vida, mas existirá um conflito diário que pode ser vencido pela natureza que nós alimentarmos mais, valorizarmos e dedicarmos mais. Olha o que diz Romanos sobre isso. Romanos diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quem está falando isso? Paulo. Vendido sobre o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E continua. De maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Como a gente pode resumir isso? A gente resume da seguinte maneira: existe uma luta dentro de nós. A gente sabe que alguns passos são errados, a gente não quer fazer, mas a gente o quê? A gente acaba fazendo. O que quero, não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu não quero errar, mas eu erro. Eu não quero tropeçar, mas eu tropeço. Essa é a nossa vida. E Romanos diz isso. Mas nessa vitória que Jesus traz por nós, nessa libertação, grande libertadora, ele diz assim: a cada dia, se você alimentar a sua nova natureza, que eu coloquei em você, porque até então você era somente carnal, eu vou vencer por você a cada dia. Vamos à pergunta de número 11 do estudo. A pergunta 11 diz assim: o que Deus espera de você hoje? Se hoje nós podemos escolher dedicar a nossa vida mais às coisas de Deus, ou dedicar a nossa vida à nossa antiga natureza, ou à nossa natureza carnal, aquela natureza que nós nascemos egoísta, Deus diz algo para nós, Ele tem um conselho, Ele espera algo de nós. E o texto de Apocalipse 22, verso 17, Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. O Apocalipse traz uma esperança e um sinal para a nossa luta, o nosso grande conflito. Diz assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Quem tem sede e quem quiser receba gratuitamente a água da vida. A pergunta é: o que Deus espera de você hoje? Que você e eu possamos ir até Ele. Duas palavrinhas ali, Espírito e esposa. O Espírito Santo diz, vem, vem, vá até Jesus. O Espírito Santo hoje está dizendo para você. E a esposa, como um símbolo profético representado sobre igreja, né? Nós falamos e vamos continuar falando, existem alguns símbolos proféticos no Apocalipse que têm um segundo significado. Esposa quer dizer o quê? Igreja. Hoje o Espírito Santo convida. Hoje a igreja de Deus convida você e a mim. Vem e tome da água viva, que é Jesus, que pode matar a sua sede, a sede espiritual. O Apocalipse encerra fazendo um convite para nós. Mas existe algo muito precioso que Deus tem preparado para mim e para você. É um lugar onde não haverá mais dor, lágrimas, separação, morte e sofrimento. Nós estaremos semana que vem estudando um pouco mais sobre isso. Mas o convite que Deus faz para mim e para você é esse, que nos acheguemos a Ele. Vamos ao desafio? Vamos à última parte de hoje? Aceitar a salvação em Jesus. Você aceita a salvação em Jesus? Vamos encerrar esse tema, esse quinto estudo com esse desejo no nosso coração? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Se você quiser, e eu costumo falar muito isso,
Se você quiser lutar contra o seu pecado, contra a sua natureza, você vai conseguir? Pode um leão deixar de ser leão e se tornar um cordeirinho? Não pode. Pode uma macieira sozinha se transformar numa laranjeira? Não pode. Mas Deus está dizendo o seguinte: se você lutar sozinho, você vai perder. Eu quero lutar por você. Coloque-se nas mãos de Deus e Deus vai vencer por você. Oremos. Nesse momento, Senhor Deus, encerrando mais esse estudo, nós nos colocamos em Tuas mãos. Aceitamos a Tua salvação, o Teu resgate. Nasce em nós a cada dia, vença essa natureza e nos prepare para a vida eterna ao Teu lado, pedimos em nome de Jesus. Amém.